Um dos maiores cuidados dos apóstolos, ou o maior cuidado, o principal cuidado dos apóstolos, era com os falsos mestres, com as falsas doutrinas. Por que isso? Porque isso desvia o cristão da direção de Cristo. Porque isso faz o cristão apostatar da fé, faz o cristão ser reprovado da fé, faz o cristão cair da graça. Por isso que é tão importante preparar a igreja para se defender dos falsos profetas, levar o conhecimento para a igreja da sã doutrina, para que a igreja não perca a direção, não seja privada da graça, do conhecimento, levado por discurso de homem, ventos de doutrinas, heresia de perdição, sendo negócio de homens, vivendo o evangelho anátema, adorando a Deus em vão. Gente, a palavra nos adverte isso. Tem muita gente aí mais preocupada, porque nós estamos na igreja. Não bebemos, não fumamos, não nos prostituímos, não roubamos, não falamos palavrão, não estamos mais no meio dos pecadores, estamos agora na igreja. Fazendo o quê? Aprendendo o quê? Sendo formado em quê? Vivendo uma vida de regra de fé em prática, na direção de quê? No quê? Não é só o homem que está na prostituição que desvia ele de Deus. Não é só quem está vivendo a prática do roubo, da bebida, da mentira. Isso tudo desvia o homem. Faz o homem perder a comunhão com Deus? Faz. Mas também a falsa doutrina, o entendimento errado, a doutrina de demônios, os enganos dos homens, tira essa multidão da direção de Deus. Leva essa multidão a ser reprovado por Deus. Faz essa multidão viver uma vida de sacrifício, de adoração a Deus em vão. Porque não estão na doutrina, estão nos preceitos dos homens. Meus amados irmãos, acordem, despertem. Priorizem vossas vidas, uma vida consagrada e devota a Deus, pela palavra, buscando conhecimento, examinando a palavra, para ter o entendimento dela, para não viver preso, escravo, no domínio do homem, em doutrinas de demônios, que está sendo formada na mente do povo, onde o povo está sendo instruído, e com isso, sendo desviado da fé, e não estão nem preocupados porque acham que estão em Deus. Mas eu me visto bem, eu não uso maquiagem, eu não bebo, não mato, não roubo, não fumo, eu não sou igual àqueles que estão ali na mesa de um bar, eu sou religioso, estou na igreja. Fazendo o quê? Se esse fosse o caminho para levar o homem a Deus, não precisava Jesus ter vindo, porque o mundo está cheio de religião, cada um vive dentro da sua formalidade religiosa. Não é uma vida de sacrifício religioso. Não é uma vida de devoção religiosa. Não é uma vida dentro de uma igreja cumprindo obrigações e ordenança que leva o homem a Deus e está em comunhão com Deus. É a vida com entendimento na palavra. E andando nessa palavra, sendo instruído, conduzido, guiado pela palavra, a doutrina de Cristo, amados. E esse é o maior trunfo, a maior investida do maligno, do adversário, nosso adversário, o diabo. Essa é a maior investida dele contra a igreja. Tirar o entendimento do povo. Fazer o povo viver todo o seu ritual religioso, todo o seu sacrifício, todas as suas atrações, distrações, entretenimento, toda a sua vida devota à religião, menos ter o conhecimento da palavra para andar por ela, por Cristo, pela doutrina de Cristo. Meus amados irmãos, estou aqui vos trazendo essa orientação porque a igreja precisa ser despertada com a verdade, chamada para conhecer a verdade que se desviaram dela. Muitos já estão mortos, apostataram da fé e não sabem com o nome de que vivem. Vida com Deus é na palavra. A comunhão com Deus não é dentro de uma vida de ritual de sacrifício religioso. A comunhão com Deus é na observância e na direção da palavra. Não adianta tanto sacrifício religioso, irmão. Não adianta tanto culto religioso. Não adianta tanta vida de escravidão dentro de igreja, cumprindo obrigações, ordenanças, mandados, vivendo rituais cerimoniais,
Isso tudo é vã. Não é essa a vida que Deus quer que o povo dele viva para estar em comunhão com ele, sendo prudente. Foi isso que Deus reprovou do povo de Judá. Lá em Jeremias capítulo 7, do versículo 7 ao 24. Dá uma lidinha, meus irmãos. A partir do versículo 1 de Jeremias capítulo 7 até o versículo 24. Leia esse contexto aí. Deus vai reprovar o povo por isso. Porque o povo desprezaram a palavra. O povo achou que sua vida religiosa, por estar no templo e por exaltar o templo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, o povo achava que essa era a vida com Deus. Deus vai dizer, não é isso que eu quero de vocês. Não foi isso que eu pedi aos vossos pais quando eu tirei do Egito. O que eu quero de vocês é que vocês tenham cuidado para guardar a minha palavra em tudo que eu vos mando, para que vocês sejam meu povo. É olhar, observar, andar, guardar, praticar, viver uma vida de devoção à palavra, não é a vida religiosa dentro de nenhum templo, instituição, igreja, religião. Deus vai dizer isso. Se vocês guardarem a minha palavra, é aí que eu sou o Deus de vocês e vocês serão meu povo. Não é estando dentro de nenhuma observância religiosa, é na minha palavra. Dá uma lidinha lá, Jeremias 7, 21 ao 24. E o apóstolo Pedro, ele vai chamar o irmão à responsabilidade, advertindo a igreja. Olha o que Pedro vai dizer aqui, na sua segunda carta, no capítulo 2, no versículo 1 ao 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores. Pedro está se referindo aqui aos homens que levam ao ensino da palavra. Profeta, doutores, pastores, apóstolo, seja lá quem for. Aqueles que vêm dizendo que está trazendo de Deus alguma coisa. O ministério da palavra. Porque esse é o ministério que edifica a igreja. É a palavra. A igreja só é edificada na palavra. Porque o alicerce da igreja é a palavra. Jesus. E Pedro vai dizer que houve antes e vai haver agora também falsos profetas. Meu irmão em Cristo Jesus, JL Músicas, Jurandir, um conterrâneo meu que foi aqui do Pina, né? Está em São Paulo agora. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém, meu irmão Jurandir. Um abraço para você. Sua família mora aqui, vizinho a mim, viu? Depois eu vou mandar aqui um alô para você melhor. Deixa eu concluir aqui. Então, vocês estão entendendo, meus amados irmãos? O apóstolo Pedro está advertindo os irmãos contra os falsos mestres, profetas, doutores, que sempre houve, o diabo sempre levantando homens para distorcer a verdade do evangelho, para criar outro caminho, tirando o povo da doutrina de Cristo, criando outras doutrinas que são chamadas de demônios, que são chamadas de ventos, de doutrinas, heresias, que tiram o homem da direção. Tem muita gente mais preocupada porque eu não bebo, porque eu não fumo. Se preocupe com a doutrina. A palavra vai advertir. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Vá se preocupar com a doutrina, o que é que Cristo está ensinando. Você pode não beber. Você pode não fumar, você pode não se prostituir, mas você está sendo instruído numa religiosidade, numa doutrina que não é de Cristo, no entendimento de vida com Deus que não é o que Cristo orientou. Você pode estar vivendo sua regra de fé e prática, sendo devoto, praticante, sua vida religiosa a uma direção que não é a de Cristo. Isso te faz perder a direção de Deus. É isso que também leva o homem a se perder de Deus. Não é só beber, roubar, matar, se prostituir. Vai cuidar da doutrina, irmão. Vai analisar o que é que tu está recebendo nessa igreja, por esse líder, por esse homem que está nesse sistema religioso que você está, sendo o ensinador da palavra, seja ele quem for. Analise o que ele está te pregando, seja prudente a buscar conhecer a palavra, para não ser levado como menino pelo vento de doutrina. E Pedro está dizendo aqui, houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores.
Agora, olha o que eles vão fazer. Eles introduzirão encobertamente. Isso está falando de uma forma subliminar. O simples não percebe o desvio que ele está tomando. É por isso que ele vai se perder. É por isso que Deus vai dizer que o simples morrerá na sua simplicidade. Que o povo é destruído por falta do conhecimento. Porque é isso que os ministros de Satanás vai fazer no meio da igreja. Desviando a igreja do Evangelho de Cristo, mas de uma forma subliminar. Que se você não estiver atento, não for prudente, não vai perceber. Olha o que a palavra está dizendo aqui. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Você está entendendo que leva a igreja, a consequência da falsa doutrina, desvia você do Senhor, leva você à perdição. E essas falsas doutrinas são pregadas pelos falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas. Mas, evangelista Wellington, e como é que eu posso conhecer um falso profeta se todos estão pregando a palavra? Quando não estão pregando a palavra dentro da verdade do evangelho. Quando não estão pregando a palavra dentro da doutrina de Cristo. Esse é um falso profeta, não é de Deus. Porque a Bíblia nos ensina isso. Não é eu que estou aqui trazendo o que eu acho. Estou aqui ministrando pelo princípio da palavra. Se você abrir a sua Bíblia, na segunda carta do apóstolo João, no versículo 9 e 10, porque não tem capítulo, o apóstolo João vai advertir os irmãos a essa prudência. Ele vai dizer, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Olha que advertência que você tem que analisar. Ah, meu pastor é um homem de Deus. Ah, o pregador é cheio da unção. O pregador é um homem de Deus. Por que você diz isso? Você está sendo prudente a analisar o que ele está pregando pela doutrina de Cristo? Por que é que você diz, ah, é um homem de Deus, é um homem de Deus? Não diga isso. Porque a Bíblia diz que Deus conhece os que são deles. Eu analiso não é o homem porque é de Deus. Eu analiso é o que o homem prega que diz que é de Deus. Eu analiso a doutrina para ver o que ele está ministrando, para ver se ele está sendo guiado por Deus. Porque o apóstolo João vai dizer, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. E ele vai dizer aos irmãos, não dê ouvido a estes, não receba estes, não seja conduzido pela instrução deles, porque eles não têm a Deus. Ah, irmão Wellington, mas ele prega, ele fala de Jesus, ele diz que Jesus é o caminho, ele diz que Jesus é a verdade, ele diz que glória só a Deus. Eles dizem isso, mas eles falsificam, adulteram, subtraem, adicionam outros meios, a regra da salvação, a doutrina de Cristo, a vida com Deus. Ele estabelece outros meios, como por exemplo, tem que guardar o sábado, tem que ser batizado dentro de uma igreja, pelo homem, tem que cumprir as obrigações, não pode usar isso, porque senão não é salvo. Você está entendendo isso? Não pode usar brinco, senão não vai para o céu, se cortar o cabelo não vai para o céu. Eles adicionam, eles subtraem, eles manipulam a verdade do Evangelho. Eles não se submetem à verdade do Evangelho. Eles tiram a autoridade de Cristo, porque o Evangelho nos mostra que é uma única cabeça que nós temos que ser submisso, seguir, estar obedecendo. Não é a duas, não é a Cristo e ao líder, é a Cristo. O líder tem que estar submisso a Cristo, porque pastor ou qualquer outro que Deus vocacionou também é membro. É igual a todos, não é maior nem menor. Não tem autoridade mais do que ninguém. A Bíblia não ensina isso. Mas o que é que eles fazem hoje? Dentro das instituições, seja qual for ela, eles cobram do povo autoridade para eles, como se eles fossem a autoridade espiritual para a igreja. A igreja não é instruída, conduzida a olhar para Cristo como cabeça. A igreja é submetida
a ordem e submissão ao sistema pelo homem, para que possam ser de Deus. Olha o que eles fazem.